E eu queria me enturmar com meu irmão, fui morar na mesma pensão, uma pensão de operário. A maioria trabalhava de dia, trabalhava à noite, dormia de dia, enfim. Nesse momento, eu estava na estação e tinha uma panfletagem de um grupo dissidente do POR, do Partido Operário Revolucionário Trotskista, dos posadistas. E eu me interessei, né? Peguei o boletim, eu vi que eu demonstrei interesse propositalmente, eu vi que o militante se interessou por mim também, começou a trocar ideia comigo e tal, e eu era um negro, grandão, fortão, muito inteligente, muito alegre e tal, e tal de o apelido era Ciro, mas ele era Cícero, né? Era um militante posadista, mas em fase de dissidência. Eles não tinham rompido, mas estavam já na marca de pênalti para ser expulso, uma coisa assim. E ele me apresenta um outro grupo que tinha sido do PCB, perto lá de onde eu morei. Eu nasci em Piracicaba, né? Perto de Piracicaba, de Santa Bárbara do Oeste, tinha um Fábio Munhoz, era um ex-militante do PCB, e a mulher dele é Doroti. Conheci os dois, e esses dois não foram tão cuidadosos, já foram logo, porque o Ciro apresentou, e eu nunca mais vi o Ciro. Depois, muitos anos depois, quando fundei o PT, ele fundou o PT da Bela Vista, ali do lado do escritório do Ayrton Soares, no teatro que tinha ali. E ele depois foi presidente da Vai-Vai, foi da Associação da Escola de Samba, enfim, o Ciro era uma figura. E o Fábio Munhoz, ele tinha sido companheiro daquele que foi fazer guerrilha lá, foi organizar sindicatos dos canavieiros lá na Zona da Mata, em Pernambuco, na Paraíba. Um metalúrgico de Ferraz de Vasconcelos, que o POR mandou ele ir para lá em 62. No final de 63, a polícia do Arraiz, que estava ligada aos usineiros, metralhou ele. Caramba. Ele caminhando com um grupo de trabalhadores rurais que estava em greve, e a polícia atirou, e ele morreu com 60 balas no corpo, para você ter uma ideia. Isso em novembro de 63. O nome de guerra dele era Jeremias, né? Então, Jeremias foi trazido pelo Fábio de volta para São Paulo, trazido para a família, o corpo do Jeremias. E o Fábio, então, era esse cara. Aí, quando me apresentaram, logo falaram da aventura dele lá em Pernambuco, lá organizando lá os trabalhadores canavieiros, me interessou, eu tinha o maior respeito. Depois ele estava fazendo trabalho também com militares brisolistas, né? Estava fazendo trabalho com que deu origem depois o Lamarca no quartel de Quitaúna, na Baixada Santista tinha grupo dos 11 em alguns quartéis. Eles estavam, tinha um trotskista no exército também, que depois virou jornalista, esqueci o nome dele, mas vou lembrar em algum momento. Enfim, esse grupo me impressionou muito, porque eles tinham uma formação política que eu não conhecia até então. No interior lá, o pessoal era mais, sim, de receber a coisa e acreditar e ler o Voz Operária e achar que aquilo era o suprassumo. Aí então eu começo a ler o Voz Proletária, que era do POR, e começo a ler um outro chamado Chispa, que eles começaram a fazer aqui, que seria o Iskra, digamos assim, em português, né? Chispa. E eu me entusiasmei com isso. Você foi para São Paulo, já se envolveu com os bancários, então já tinha uma identidade trotskista, e aí POR, eu conheci. E aí não era mais POR, era que grupo? Aí, através desse pessoal, eu também descobri que eu tinha um companheiro que trabalhava comigo que também já era trotskista, né? E aí nós, em maio de 68, com aquela greve na França, e aqui em abril tinha tido uma greve em Contagem, na cidade industrial, né? Com ocupação de duas
indústrias importantes, a Belgo Mineira, a Manes. E em Osasco também, com o Ibrahim, né? Aí em julho em Osasco. Mas aí, ainda no começo de 68, aquela greve de Minas, tem uma empolgação. A gente já começou a se inteirar. E o Ibrahim, nós já tínhamos ajudado a elegê-lo em Osasco, só que, ao contrário do Seabra, que era uma chapa verde, igual a chapa verde nossa de 67, nós perdemos nos bancários, mas o Ibrahim ganhou nos metalúrgicos de Osasco e o Seabra ganhou nos metalúrgicos de Contagem. Só um outro... Só que não deram posse ao Seabra, mas deram posse ao Ibrahim. Só um outro apontamento teórico para entender. Nenhum grupo trotskista aderiu à luta armada? Tinha por princípio o trabalho de massa? Que não era de fato trotskista, era uma dissidência da Polop. O POC era um grupo que saiu da Polop, quer dizer, ele era digamos, tinha um largo trotskista, era mais pomista, assim, um trotskismo meio amenizado. E um belo dia ele se tornou seção da Quarta Internacional, ligada ao centro mais importante, que era do Mandel, lá na Europa, etc. Então dá para dizer que esse grupo aderiu. Se não aderiu, que foi onde veio o Marco Aurélio Garcia, onde tem um outro rapaz também do Rio Grande. Esse muito mais claramente era da luta armada, o Flávio Kutz. Não sei se já ouviu falar, foi deputado estadual lá, vários mandatos. Está no PT hoje. Flávio Kutz é um dos que nós tivemos que fazer campanha para salvar a vida dele. A ditadura argentina. Ele era líder do grupo do irmão do Guevara, que era não era Montoneiro, era o ERP, Exército Revolucionário do Povo. O Exército Revolucionário do Povo era, digamos, a ala militar de um partido de esquerda e que tinha uma ala trotskista, que era ligada ao Flávio Kutz. E o Flávio foi preso e foi condenado à morte. Nós tivemos que fizeram uma campanha libertar o Flávio na Argentina e a Flávia Schilling, filha do Paulo Schilling, no Uruguai. Que tinha ditadura nos dois países e as duas ditaduras sanguinárias com pena de morte e tudo. Conseguiram extradição? Os dois conseguimos salvar. Os dois tinham sido condenados à morte nesses países. Nós fizemos uma campanha libertar o Flávio e a Flávia. Né? E aí, quando eles chegaram no Brasil, ficaram libertos ou ficaram presos? Eu não acompanhei. Mas só depois, quando o PT veio à tona, já estava em anistia, né? Fiquei feliz de ver que o Flávio... A Flávia eu não sei, mas o Flávio Kutz sim entrou no PT. Era próximo do Raul, esse do sul, do Porto Alegre, Raul Ponte. Raul Ponte. O Raul Ponte era POC, né? Tradição dele, tudo. Depois, quando nós formamos a DS, você estava falando que eu os grupos que você foi, né? Não, os grupos trotskistas. Eu participei de quase todos, né? Da Convergência foi apenas um pequeno período, quando eu estava asilado em Buenos Aires. Né? Quando eu saí da UBAN, fiquei com receio de ser pego novamente, que tinha motivo para isso. Aí eu morei uns meses em Buenos Aires e lá eu tive contato com esse grupo de exilados brasileiros que mais tarde vinham do Chile. Quando que você foi preso? Eu primeiro fui preso assim em abril de 69, logo depois da passeata de protesto, foi a última passeata daquele período todo, que vinha desde 66, né? E que parou, a última passeata foi em abril de 69 por causa da visita do Rockefeller, o banqueiro norte-americano que tinha financiado o golpe aqui no Brasil. E você estava nos bancários ainda? Aí eu ainda estava nos bancários. Inclusive cumprido expediente, você nunca foi liberado para o movimento sindical? Não, nunca tinha. Não fui da diretoria de sindicato, era delegado sindical, mesmo sendo direção do PCB, que tinha todas as rusgas conosco, tudo, mas como eles me nomearam delegado sindical, mas isso não dava estabilidade, era muito discutível. Né? Peraí, você disse que você chegou a ser filiado ao PCB?
Eu cheguei a ser... Mesmo sendo trotskista? Não, isso bem antes. Tá. Em 62 eu participava, assim, digamos, da juventude informal do PCB, que eu ajudei a fazer a campanha Jânio, que é uma besteira. Bom, nos bancários, então, pode dizer que em São Paulo você já tinha uma postura anti-PCB, não? Sim. E para meu azar, porque tinha uma menina muito bonita, que era comunista, que era do AP, e só saía com a moçada que não tinha vínculos com ninguém. Um dia eu reclamei, eu pus um livrinho do mal debaixo do braço e fui todo atrevido pro lado dela. Ela falou, senhor Mário, você não, já estou sabendo de você e tal, não vem com essa não. Filho. Mas enfim, era alguns... E aí você foi preso na passeata de 62? Não era um grupo trotskista no sentido clássico ainda, digamos assim, que tivesse funcionamento celular regular, etc. Porque como eles estavam meio assim de ruptura com o POR, e quando eu achava que ia romper, eles não rompiam, alguns dos velhos que estavam comandando aquilo voltavam atrás. Era um negócio muito confuso, tanto que depois os outros estados, a mesma dissidência, formou um grupo chamado Fração Bolchevique Trotskista do POR. E aí rompeu. E São Paulo, nós fundamos em abril, isso que eu estava contando, o grupo chamado 1º de Maio, mas não era um grupo ainda definido como uma organização alternativa ao POR. Era um grupo de pressão dentro do POR ou na periferia do POR, uma coisa desse tipo. Só no ano seguinte, aí já com a repressão muito violenta e a gente com vários companheiros presos e exilados, aí é que um grupinho nosso, inclusive um Araújo, Luizinho Araújo. Você é Araújo? Eu sou. Ah, então, esse era mas era de Muzambinho, ele era mineirinho. Estudante da USP, esse menino, foi muito dedicado, ele foi... Aí, na clandestinidade, em plena Copa do Mundo, nós fizemos o que era possível chamar de encontro do Grupo 1º de Maio, fundado em maio de 68, e criamos a Organização Comunista 1º de Maio. Aí assumimos plenamente que era um grupo de esquerda alternativo. Entendi. Não é? Aí que eu tenho um artigo onde eu estava falando para você que dentro da esquerda, uma coisa rara, alguém combatia a ideia da luta armada, da oportunidade, não era depois, não pegar em arma, pelo contrário, só que não era a favor de meia dúzia pegar em arma, a gente queria que milhões pegassem arma, né? Não tinha nada contra as armas, pelo contrário, nós éramos até a favor do serviço militar, até por isso, né? É porque eu lembrei agora, você deve conhecer a tese do Rui Costa Pimenta do PCO. Então, a única coisa que ele concorda com o Bolsonaro é a arma, então tem que liberar mesmo. Então, nós tínhamos a posição clássica, né, do trotskista de sermos a favor, né, da distribuição de armas. E não se disfarça delas, tipo, uma liberdade plena, então você esconde, né? Depois você... Mas para ele é um conservadorismo, né? Porque ele não entendeu o significado da atual campanha né, contra as armas, etc., que tem um significado de luta democrática, né? Então, isso sobrepõe, né? Bom, mas aí vamos falar da sua prisão, vamos chegar nos anos 70 aí, pelo menos. Só para localizar, se você tiver curiosidade, tem um livro que foi escrito pelo Jair Sá, que foi um grande dirigente, foi meu amigo e tal, mas ele escreveu isso antes de ser meu amigo. Um livro que é uma coletânea de textos de várias organizações de esquerda, da época que enfrentaram a ditadura. E lá tem um texto da minha autoria, imagina, dos textos publicados, é o primeiro que eu tive publicado graças a esse livro. Esqueci, mas quem que organizou? É ele que organizou? Daniel Arão Reis e Jair Sá. Tá. Os dois juntos organizaram, e o texto que está lá atribuído ao... Por acaso esse volume que você participou é um que tem 1964, 3 pontinhos? Não, né? Não, é um que tem um portão, até hoje esse portão ali no Jardim da Luz, que era do Presídio Tiradentes. Tá. E qual que é o nome do seu artigo?
se procurar a Organização Comunista 1º de Maio, é o único texto que tem lá, é aquele que eu escrevi, e lá está, como eu escrevi debaixo de uma condição muito difícil, final de 70. E, bom, mas enfim, daquela época, eu, Luizinho Araújo, mas Calil, Fábio Munhoz estava no Chile exilado, saiu da cadeia, foi preso logo depois do AI-5. O outro, Arcan, também saiu da cadeia e foi embora para a Europa, foi para a Argélia, foi para a França. Mas enfim, eu passei essa época toda da ditadura, mas essa história de ser operário e trotskista é um drama, porque os grupos trotskistas não têm muita facilidade de lidar com o operário. Então eles constantemente nos abandonavam. Quer dizer, por quê? Porque vinha uma onda repressiva e os pontos, os encontros, os aparelhos que eles chamavam e tal, eram coisas óbvias. Era a casa do estudante, eu era lá na faculdade, numa sala de aula, na Maria Antônia mesmo. Como é que eu conheci o Zé Dirceu? Ainda algumas unidades, a filosofia e a economia, estavam na Maria Antônia. O resto tinha mudado. A história mesmo, onde eu cheguei a ser aluno, tinha mudado já para a cidade universitária. Você ingressou no curso que ano? 68 e 67, mas cursei pela primeira vez em 68. Aí já na cidade universitária. Mas para fazer reunião de bancário era muito melhor com a USP da Maria Antônia ocupada, não é? Em 68, apesar do problema da faculdade fronteiriça, que tinha uma direita brava lá, com delegados. Participou daquele conflito lá? Participei, então. E aí, como é que eu participei? Porque eu estava na reunião dos bancários, da oposição, dos grupos de trabalho, de vários bancos, e de repente me aparece nada mais, nada menos que o Zé Dirceu. Pedindo ajuda. Cobrando. Olha, começo de julho, final de junho, um pouquinho antes da greve de Osasco. As férias estão aí, a maioria dos estudantes vai embora, são do interior, vão embora, e eu não tenho como manter a ocupação aqui. Estamos correndo o risco que o Mackenzie, os caras todos trabalham na polícia, vão atacar a gente aqui e tal. A maioria das lideranças dos diretórios acadêmicos do Mackenzie eram delegados de polícia. Imagine, alguns do DOPS, outros delegados de polícia. A faculdade deles, né? É. Aí o que acontecia? Era uma barra pesada, porque nós já tínhamos tido confrontos com eles. E tinha já estava sob ocupação com um buraco, uma trincheira do lado assim, e a gente fazia segurança toda noite, aquele negócio tal, mas era coisa dos estudantes. Você leu o livro do Dirceu, não? Essa parte do Memórias do Dirceu, você leu, não? Não li. E aí até estava interessado em ler, mas não tive tempo. Aí ele entra na sala, interrompe a nossa reunião e fala: eu queria cobrar de vocês só usam aqui. E eu quero que vocês também ajudem na segurança aqui, principalmente agora nas férias e as madrugadas, as noites, etc, etc. Como eu era, apesar que eu era contra a luta armada, mas eu era do interior, né? Então eu tinha minhas armas. Eu tinha uma belíssima de uma Winchester, eu gostava disso, fazia parte da cultura da minha família materna, principalmente. Eu era da Molipo, já andava armado, já era nessa época? Não, quem era mesmo não andava armado, né? Guardava para os momentos de assaltar banco, de cometer algumas ações, mas
eu, pessoalmente, que era contra a luta armada, eu tinha minhas armas porque fazia parte da cultura daquela geração. Eu vinha do interior, no interior todo mundo andava armado. Eu me lembro de uma cidade que a gente passava ouvindo tiro o tempo todo. Não era cidade, era um povoado. Eu morava, onde meu pai morava, era uma ilha no Rio Paraná. Hoje está inundada por uma dessas usinas, presas. E você andava assim, eu era moleque e andava com um revólver, né? E eu via tiro o tempo todo, mas ninguém matava ninguém ali, é raríssimo. Defesa. E era para atirar nos animais, tinha uma mania de destruir tudo que se mexia. Né? Bom, aí o Dirceu convocou, você pegou suas armas e foi embora. Eu peguei, me preparei, vim, né? Me escondi, claro. Mas só você ou o pessoal dos bancários lá? Não, eu e mais alguns, né? Tá. A gente aí, quando ele saiu da sala, a gente organizou. Como é que nós vamos pagar nosso aluguel aqui da sala? Aqui, né? E naquela noite mesmo, na primeira noite que ele escalou os bancários, que tinha uma escala, aí eu fui um dos voluntários. E aí de madrugada aconteceu um incidente, eu olhando a barricada do lado do Mackenzie, eu estava bem no telhado da Maria Antônia, num ponto protegido, que tinha uma parte da parede que passava do telhado, né, perto da calha, assim. Então, encosta um carro com uma escada, um carro de manutenção, aparentemente a Telefônica, a Telesp. Mas, por via das dúvidas, né, na segurança você tem. O Zé Dirceu falou: se acontecer alguma coisa, eu estou na sala tal, vocês me acordem. Não vão dando tiro aí, não joga os molotov, porque a gente estava com um estoque ali, né? Não joga os molotov. Então, falei, eu vou descer. Deixei o outro companheiro lá, falei, olha, eu não sei se nós jogamos molotov, se damos um tiro neles, antes que eles atirem na gente, né? E fui lá, bati na porta, ninguém atendeu, eu empurrei. Quando eu empurrei, eu estava com duas meninas. Uma delas, aquela que depois virou a maçã dourada, aquela que eles diziam que era policial, que tá. Ele até desmente, ele acha que não era, mas que era informante da polícia. Duas meninas bonitas deitadas com ele no colchão, no chão da sala. E depois eu comentei com o pessoal dos bancários, sacanagem, vocês lá no frio, lá em cima, mês de julho, imagina, mês de julho. Seguranças, ele fazendo mas vamos correr um pouco, senão não chego no PT. Bom, pegou o conflito lá, você estava lá no meio do... Estava lá, não era, eu não tinha participação no movimento estudantil, mas aí, dessa maneira, a gente interagiu com o movimento estudantil, porque as passeatas diárias, mesmo frequentando a USP, a sua militância era nos bancários? Não tinha como. A história era uma... Primeiro, o centro acadêmico chamava-se Alfonso Toné. Já começava daí. O cara que escreveu A Retirada da Laguna, que era um monarquista, etc. Tudo bem, deu seu valor para aquela época. Eu gostava de ler esses livros dele, até para mim ilustrar sobre a história do país, mas não era, né? Era um cara da super elite, era um cara, um escravocrata, né? Imagine se era um nome adequado para um centro acadêmico. Então, né? Você se limitou a frequentar as aulas? Isso. Então, eu frequentava as aulas, é claro que eu dava meus palpites nas aulas, aquele negócio. E aquele episódio com o professor que você me contou, aquilo causou sua expulsão do curso? Não. Expulsão daquela aula. E daí eu não tive mais gosto de fazer aquela matéria. E tinha uns professores horríveis, ao lado de alguns que eram muito bacanas também. Aquele Fernando Novaes era bacana, um cara que tinha conteúdo. Esse Carlos Guilherme Mota era ótimo. Esse cara me ajudou até destravar como orador, porque eu fui fazer um seminário e começou a dar nó na língua, com tanta coisa para falar, e eu gostava daquele negócio de seminário, de apresentar trabalho em grupo, e, né, você fazer uma parte, o colega faz outra e tal.
E, puta merda, com tanta coisa para falar, com dificuldade me deu um... Sala cheia? A sala cheia me deu uma dificuldade. Eu tinha já falado em assembleias do sindicato, mas não era exatamente um orador, nem tinha pretensões, mas fiquei muito chateado com aquilo, mas ele me ajudou, sabe? Ele depois me chamou. Viu um talento ali, não né? pode ficar nervoso, você dá uma pausa, faz um, né? Cria um negócio, distrai o pessoal, não deixa perceber. Senão você fica mais nervoso ainda com a reação. Bom, mas aí você não terminou o curso, foi a militância que você... Quando a militância se... Não terminei, porque aí houve essa prisão. Tá. Nós tivemos uma passeata, foi a despedida daquele período, das 69, passeatas de 67, 68, contra o Rockefeller. A presença do Rockefeller nos ofendia, nós saímos às ruas. E a gente não sabia que o AI-5 a barra tinha ficado pior. Quer dizer, a gente tinha estudado, falava isso, mas não tinha ainda prática, testado. Né? Já que todo mundo fugiu, porque o AI-5 foi um convite para começar a luta armada, e a esquerda entrou. Quando saiu o AI-5, tá vendo, declararam a guerra, agora vamos para lá, e largaram, abandonaram todo o trabalho de base, social, sindical, abandonaram, foram embora. Você não encontrava mais as pessoas. Pediram a conta onde trabalhavam e foram embora para os aparelhos todos. Assaltar banco, atacar quartel, essas coisas. Inclusive colegas seus do sindicato? A maioria. Esvaziou o movimento sindical. Era uma febre esse negócio de luta armada. Era moda. Pedia as contas. Era moda. Imagina, o Guevara tinha passado em 67 em São Paulo para ir para a Bolívia um pouco antes da morte dele lá. Então você imagina, tinha gente arrependida porque não... Bom, e aí coube a você tocar os bancários lá sem ninguém? Então, eu e esse grupo da AP, né, que acabou fazendo a chapa de 69. Agora, nós fomos presos 1.000 e tantos membros pessoas que tinham participado da passeata, a maioria estudantes. O Exército fechou a USP, todas as entradas e saídas, e cercou o CRUSP. E o CRUSP virou o presídio. Isso na ocupação do CRUSP ou na passeata de 69? Logo depois da passeata. Na passeata mesmo eles não atacaram. Tá. Assim que teve uma assembleia para dar um balanço da passeata, aí eles atacaram porque a assembleia foi no CRUSP. Né? Então eles cercaram tudo, cercaram Butantã, cercaram todas as saídas e até meu irmão, que não participava, foi preso. Ele estava na matemática. Você foi liberado depois de quanto tempo? Não, foi liberado na manhã do dia seguinte. Passamos a noite em pé, não tinha espaço para dormir, tanta gente. Mas aí você não perdeu emprego na agência? Não, mas ficharam. Ficharam, né? Fotografaram, vira de lado, não sei o quê. Eu vi que eles fizeram uma ficha. Pianinho, né? Bom, mas enfim, e liberaram no dia seguinte. Aí em maio de 70, aí sim, onde a barra pesada da repressão. O Sindicato dos Têxteis tinha um cara do PCB, eles haviam comprado ou alugado o antigo presídio de Maria Zélia, onde tinha sido escritas as memórias do cárcere do Graciliano, lá na Vila Guilherme. E os Têxteis, junto com o Frederico Brandão, e ainda era o presidente, e nós da oposição entramos para fazer o 1º de maio lá, comemorar o 1º de maio. Era a pior época, era o triunvirato dos Garrastas Azul Médici, mais 2 generais, eram 3 generais, não havia ainda só o Médici. E nós conseguimos levar 400 pessoas, mais ou menos. Só que eles também não atacaram durante. Na saída, aí o DOPS, com apoio da Polícia Militar, da Polícia do Exército, cercaram, e eu escapei.
caindo no brejo do Rio Tietê, que é ali vizinho. O Rio Tietê na época, aquela região era cheia de lagoas, ribeirinhas. Eu fiquei afundado na lagoa com sanguessuga nas pernas, tudo. Aquilo para mim era uma volta à infância no interior, né? Eu era caçador de pato e tal. Vou lá para a lagoa, não vou. Eu vi os homens cercando tudo, pulei o muro atrás do clube, né? Que era uma espécie. O sindicato tinha transformado o presídio em clube. Mas enfim, aquele dia eu escapei. Mas aí nos dias seguintes nós ficamos muito preocupados, porque eles estavam caçando os que haviam convocado o ato. E eu tinha eu tinha redigido e imprimido o boletim, através do qual a oposição bancária, chamada Movimento de Oposição Bancária, Participação Ativa, chamava o ato da Maria Zélia. E eles queriam saber onde estava o minhol, quem tinha escrito, quem tinha rodado, quem tinha distribuído, enfim. Né? Imagina, a ditadura botou o pessoal para descobrir essas coisas. Como eles tinham, na época, e a gente sabia que vários tinham sido presos. Tinham sido presos 19 companheiros. Depois a gente ficou sabendo. Um deles, aquele que foi morto, que era dos químicos do ABC, e estava começando a trabalhar numa metalúrgica em São Paulo. Japonês, Hirata? Olavo Hansen. Tá. Olavo Hansen. Mas tradicionalmente ele era dos químicos do ABC. Olavo Hansen era um dos 19. Isso foi dia 1º de maio. Dia 9 de maio, o corpo dele foi encontrado onde hoje é aquela avenida que pega Bandeirantes ali, que sai do Monumento do Ipiranga e vai. Mas na época não tinha avenida. O córrego do Ipiranga, depois do Ipiranga, era um terreno baldio. Tinha um bairro para cá, mas nem tinha ponte quase, a não ser pinguelas. Assim. O corpo dele estava lá e quando nós ficamos sabendo, nós fomos no hospital, parece que no Cristo Rei, ali na Tatuapé, e tinha um médico, amigo nosso, que examinou o corpo. Ele era legista e tinha 90 e poucas contusões, né, de todo tipo, e pênis, orelha, tudo. E só que no exame do corpo descobriu-se que ele tinha sido envenenado por um inseticida, um tal de Paration. Nós ficamos muito revoltados e tal, e era um sindicalista, era um companheiro que a gente conhecia, no nosso caso ali muito próximo, um companheiro do POR, né, ele era militante do POR. E eu cheguei a fazer uma denúncia no Congresso dos Bancários, que teve em Campinas, eram bancários do Estado de São Paulo e Mato Grosso, a federação ligava São Paulo e Mato Grosso, na época tinha só um Mato Grosso,